O rascunho mental é o momento em que o pensamento se transforma, o pensamento se modifica, porque faz uso da linguagem, e faz uso da linguagem escrita. Nesse momento em que eu estou falando aqui, certamente vocês estão aí, respondendo para mim, sem responder, né, objetivamente, pensando no que eu estou falando, discordando e concordando, nesse embate da linguagem interior. E é nesse momento que o pensamento de vocês se altera, se modifica, refletindo sobre algumas coisas, desprezando e escolhendo outras, mas há uma modificação. E do mesmo modo acontece com a linguagem escrita quando a criança vai escrever ou quando qualquer um de nós vai escrever. Diz o Vygotsky que nós fazemos um rascunho mental para depois colocar escrito no papel. Mas ele não considera, e aí eu gostaria, né, de especular, de arriscar, né? Ele não considera que nesse momento da linguagem interior a escrita esteja interferindo na elaboração do pensamento. Então não é a linguagem oral que está sendo trabalhada, não é, na linguagem interior. Eu estou pegando o princípio do Paulson. Se a linguagem escrita e as estruturas, as unidades da linguagem escrita servem como modelo para a linguagem oral, por que não, no momento em que nós estamos tentando escrever, diante do computador, diante do teclado, ou uma criança diante do teclado, né, do celular, ou com o lápis na mão. Quando a criança está tentando escrever, ela não está trabalhando a linguagem interior com a linguagem oral, mas são os dados da escrita, as informações da escrita que nós oferecemos para elas, informações sobre letras, sobre a referência entre letra e fonema, ou a letra como uma unidade visual, ou a letra, não é, como uma função na construção, na configuração de uma palavra, ou, mais ainda, do enunciado escrito como uma unidade de sentidos. São essas unidades, são esses, eu não diria elementos, porque elemento eu limito, não é, o valor dessas unidades. Essas unidades todas da linguagem oral estão sendo negociadas na linguagem interior. Portanto, no momento que nós vamos escrever, nós não estamos lidando mais com a oralidade, mesmo na linguagem interior, mas lidando com as unidades da escrita que estão nos transformando, estão mudando o nosso modo de pensar, de um modo oral, para compreender o mundo, para o modo gráfico de compreensão do mundo, para o modo em que o instrumento da linguagem escrita passa a ser o instrumento de mediação. E é nesse momento, então, da linguagem interior, que nós vamos começar a fazer evoluir a criança como um ser, do ponto de vista da ontogênese. Vai se modificar como ser humano e vai contribuir para a evolução da própria espécie. Eu quero, com isso, dar imenso valor à linguagem escrita na formação humana, na constituição do pensamento do homem e no processo de humanização, como pensa Vygotsky, do homem se tornar cada vez mais humano, porque ele avança, não é? Ele potencializa todo o seu pensamento. Eu queria então fazer um leve contraponto em relação a essa visão de Vygotsky, em relação ao diálogo e o monólogo.
Se Vygotsky pensa a linguagem escrita como monólogo, ou uma instância monológica dentro de um diálogo maior, Voloshinov e todo o ciclo de Bakhtin, com Bakhtin e Medvedev, como eles olham do ponto de vista da filosofia da linguagem, eles não vão ver a linguagem escrita como um monólogo. Porque, para ele, para Voloshinov e para os seus amigos, a linguagem sempre, todo enunciado, toda manifestação humana, pela linguagem oral ou pela linguagem escrita, qualquer uma vai ser sempre um diálogo, vai ser sempre dialógico, porque o homem está sempre em relação com o outro. E o monólogo parece ser uma linguagem para si. Mas para o Voloshinov não é uma linguagem para si. Sempre vai ser uma linguagem para o outro. Eu estou falando aqui agora como se fosse um monólogo. Falo para vocês, mas eu elaboro e vocês não entram na conversa, vocês não entram no diálogo. Eu diria, novamente, usando o princípio copernicano, aparentemente. Porque, na verdade, nós estamos dialogando. Eu estou dizendo e vocês estão respondendo. Apenas não verbalizam, mas estão respondendo. Então, nós estamos numa situação dialógica, apesar de eu estar falando sozinho, sem interrupção, por parte de vocês. Portanto, o Voloshinov vai pensar que tudo é dialógico. Tudo. E não monológico, como pensava Vygotsky. Ora, se é assim, no momento em que nós estamos elaborando a nossa escrita, no momento em que a criança está tentando escolher o enunciado, escolher a palavra, escolher a letra, no momento em que a criança escolhe o gênero, no momento em que ela faz as escolhas todas para escrever, ela está tomando as categorias da escrita para tentar elaborar um diálogo. E quando ela coloca para fora, ela coloca na esperança do outro. E no momento que ela está escrevendo, o interlocutor não está ausente, como o Vygotsky vai dizer. Ele vai dizer a escrita. Ele vai dizer a escrita é difícil para a criança porque ela exige a abstração dos sons. Porque a criança não vai pensar não tem os sons como a linguagem oral. E ela tem que fazer ela vai usar outros símbolos. E ela tem que fazer uma abstração também do interlocutor, porque ela não tem, como no diálogo, o interlocutor diante dela. Mas se eu tomar o princípio do Voloshinov, eu vou dizer não, em relação ao interlocutor, não a letra, porque não vai tocar no ponto, o interlocutor está presente sempre. Desde os momentos das reflexões que nós fazemos nesse discurso interior, nessa linguagem interior. Porque nós estamos sempre escrevendo para o outro. Porque se não fizermos isso, não é escrita. E nós não nos transformamos. Que é o que acontece com as crianças, quando escrevem, lidam apenas com um objeto, com uma escrita, como se fosse um objeto isolado do homem. Se toma a tentativa de escrever, desde o começo, desde o início, como a escrita para o outro, como se tivéssemos o interlocutor, a nossa criação não faz uma abstração do interlocutor, mesmo que ele não esteja presente. Ele está presente de qualquer maneira na nossa cabeça, mas não como uma abstração, como se fosse, como ele diz aqui, um encontro com a folha de papel. Eu não me encontro com a folha de papel, eu sempre me encontro com o outro homem. Então é um processo sempre dialogado. É um diálogo. E é esse diálogo, é essa discussão interior, quando eu tento escrever, que promove modificações no meu modo de pensar. E da criança também. Se a escrita não fizer isso, para que serve? Para que serve aprender escrita, se não for para nos modificar e modificar o outro? E do mesmo modo, se nós entendemos a linguagem, o outro aspecto da linguagem escrita, que é a leitura, e Vygotsky não toca nesse ponto, porque ele só toca na questão da escrita, do escrever,
O que fazemos ao ler? Quando lemos, e o João falou ontem aqui, né, nós escolhemos, nós entramos pelo texto para ver e escolher. Quando nós entramos para o texto, qualquer que seja o texto, qualquer que seja o enunciado, nós entramos para dialogar, não com o texto, mas para dialogar com o outro que escreveu o texto. Sempre entre mim e o outro existe o texto. Eu não dialogo com o texto, porque o texto é o texto. Mas o texto é resultado da criação humana. E a escrita está na relação entre os dois. Do mesmo modo que a escrita está faz a mediação entre mim e a realidade, o outro está fazendo parte dessa realidade. E eu compreendo o outro pela escrita. Portanto, o ler, esse ato de ler que o homem também inventou, nos transforma, nos modifica. Se nós soubermos ler. Ler, e aí vem a questão do pensamento, ler é um encontro com os sentidos da escrita, ou com o significado. Não vou fazer distinção, né, agora aqui entre significado e sentido, porque seria uma outra conferência, né? Mas se pensarmos com Vygotsky, que a unidade do pensamento e da linguagem é o significado, nós vamos entender que quando nós lemos, nós estamos fazendo exatamente essa fusão entre significado e pensamento. E a escrita como instrumento cultural que lida com os significados da vida, certamente impactam, modificam o nosso modo de pensar, a nossa formação.